Olá, meu nome é Wagner Lima e eu sou o criador do painel do e-commerce. O painel do e-commerce, para quem não conhece, ele é uma poderosa ferramenta que reúne dados do Google Analytics, do Google Ads, do Meta Ads, do Search Console e também do Instagram orgânico, tudo em um único lugar. Ele não tem planilhas, é tudo automático. Ele pega esses dados dessas diferentes fontes e organiza de uma forma que fica muito simples você analisar e encontrar onde que tem problema. Exemplo, quando eu conecto ele na tua loja, em até um minuto a gente já vai descobrir onde que está o gargalo, para a gente então poder agir. E da mesma forma, é simples também navegar e encontrar oportunidades de escala. Então o painel de e-commerce ele é isso. E neste vídeo eu não quero aqui te ensinar no detalhe como você faz para utilizar todos os recursos, mas eu quero aqui neste vídeo passar por todas as telas e fazer uma apresentação para que você tenha uma noção do que é o painel do e-commerce. Agora, pessoal, vem aqui comigo na minha tela que eu quero te mostrar na prática todas as telas do painel do e-commerce, tá? Aqui é a tela inicial. Em cima eu tenho um menu de navegação para que eu possa navegar e explorar diferentes dados, tá? Aqui eu tenho uma seleção de período. Por exemplo, no padrão aqui ele vem nos últimos 7 dias. Mas eu posso fazer uma seleção aqui para analisar períodos personalizados ou então uma pré-definição aqui de datas, tá? Por exemplo, já vem aqui os últimos 14 dias, os últimos 28, 30, hoje, ontem, esta semana, este mês passado, etc, tá? Bom, em relação aos gráficos, o que é bacana aqui, que todo gráfico ele tem uma indicação para saber se aquela informação, por exemplo, se a receita total aqui, ela melhorou ou piorou em relação a ela mesma na quantidade de dias anterior, tá? Então todo gráfico tem esta informação aqui, tá? Então eu tenho receita total, pedidos, ticket médio, taxa de conversão, total de usuários, sessões engajadas e taxa de engajamento. E relembrando, tá? Eu não quero explicar no detalhe cada um dos gráficos, tá? Aqui para as análises, todo gráfico ele tem um porquê de estar aqui e ele me resolve alguma coisa, tá? Mas não é o objetivo deste vídeo eu entrar nesses detalhes, tá? Eu quero apenas fazer um overview aqui geral do painel. Tá? Continuando, eu tenho aqui investimento geral, o ROAS geral, CPA geral e o CPS geral. O investimento geral é a soma do investimento do Google Ads, do Meta Ads. Tá? Aqui eu tenho as fontes, as principais fontes de receita, né? Que eu tenho aqueles os canais, grupo padrão, tenho aqui os produtos que mais venderam, qual foi o estado. Ele está sempre ordenado por receita, tá? E aqui ele é um mapa de calor, conforme a cor mais forte, é porque é aquele canal ou estado que mais vendeu. Aqui eu tenho por cidade, tenho aqui por vendas por dispositivo, né, para ver se foi mobile ou se foi o computador, vendas por idade, por gênero. Tenho aqui dados do Search Console para entender como é que está a pesquisa e o tráfego orgânico dentro da loja virtual, né? Tenho aqui a pesquisa interna. O que é a pesquisa interna? Toda loja virtual tem, ou então pelo menos deveria ter, aquele campo busca, né? Quando a pessoa acessa a loja virtual e digita para entender o que as pessoas estão buscando dentro da loja virtual. E por último, aqui eu tenho novos versus recorrente, para entender como que estão as visitas que quando é o primeiro acesso da pessoa na loja virtual e também como que está o resultado das pessoas que estão retornando a visitar a loja virtual, tá? Então essa aqui, pessoal, é a tela inicial, essa aqui que é a home. Agora, pessoal, deixa eu vir aqui para o menu produtos. Aqui em produtos eu tenho algumas informações que são um pouco diferentes. Por exemplo, receita do item, tá? Ela é diferente da receita total, tá? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Receita do total, tá? 81 mil. Receita do item, né? Por que tá essa diferença aqui? Receita do item basicamente é o valor dos produtos que estão lá no carrinho. Entretanto, é antes de aplicar um cupom de desconto, de aplicar uma vantagem no pagamento quando é Pix, às vezes dá um pouquinho mais de desconto, etc. Tá? Então são coisas diferentes. Também na receita do item é antes de aplicar o frete. Então aqui dá para perceber que nessa loja está tendo bastante desconto, seja pelo meio de pagamento ou através de cupom. Tá? Por isso que a receita do item aqui está maior do que
a receita total. Algumas lojas vai aparecer o seguinte: a receita total vai ser maior que a receita do item, porque talvez seja a loja que não trabalhe tanto com desconto, tá? Basicamente isso. Continuando, então, receita do item, ticket médio, pedidos, itens comprados, quantidade média de itens, valor médio unitário e a taxa de conversão, tá? Aqui eu tenho categorias com mais vendas, então aqui eu tenho o nome da categoria, quantidade de sessões que ela representou, quantidade de visualizações, carrinhos criados, itens comprados, taxa de conversão da categoria e a receita do item aqui também. E aqui um gráfico para ilustrar a evolução em reais, né, em receita das 5 categorias, das 5 categorias que mais venderam. Por exemplo, deixa eu até vou aumentar aqui o prazo um pouquinho, deixa eu pegar aqui 30 dias. Olha só. Aí eu consigo ter uma noção, né, ao longo do tempo, como que foi o desempenho daquela categoria. Por exemplo, olha só. Essa categoria aqui, nesse período aqui de 30 dias, todas essas categorias a receita ela caiu. Ó. Mas a categoria camisetas ela se manteve. E aí eu vejo aqui no gráfico, né, como que foi o desempenho neste período da categoria camisetas. Olha só. Teve dias que essa categoria ela vendeu mais do que outros, tá? Aqui eu tenho por produtos, são as mesmas colunas. Tá? Aqui eu tenho também o mesmo gráfico, só que por produto. Aqui eu tenho categoria, né, por estado. Por exemplo, em São Paulo, qual foi a categoria que mais vendeu? Porque às vezes tem estados que eu vendo mais uma categoria do que outro, tá? Principalmente se tem produtos na mesma loja que depende de frio, de calor, etc, tá? Aqui eu vejo a informação por cidade e categoria. Basicamente, essa aqui é a tela de produtos. Continuando aqui então, agora eu vou entrar no menu taxa de conversão e aí aqui a gente vai ter vários gráficos, né? Só que com a ideia de olhar mais para questão de taxa de conversão, tá? Voltei a ter receita total, pedidos, ticket médio, taxa de conversão, usuários, sessões engajadas e taxa de engajamento, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico, né, também com aquela questão de comparativo. Ó. Por exemplo, a linha mais forte é do período vigente e da linha mais fraquinha é do período anterior. Aí eu consigo ver como é que foi a taxa de conversão ao longo dos dias. Aqui eu tenho um campo busca, né? O item no caso é o nome do produto, que eu posso buscar aqui o nome do produto. Eu tenho aqui então as categorias com mais vendas, tá? Aqui se repete essa informação, com algumas informações um pouquinho diferentes. Por exemplo, sessões, usuários, carrinhos, a taxa do carrinho, itens comprados, taxa de conversão e a receita do item. Tá? Então, tenho por categoria, tenho aqui os produtos com mais venda, né? Ordenando já por receita. Então, por exemplo, olha só, aqui eu vejo que tem produtos que está aumentando a taxa de conversão. Olha só, a receita não aumentou, só aumentou a taxa de conversão. Então, assim, se eu olhar aqui, deixa eu ver aqui, calça sarja cargo, né? Ela está diminuindo a quantidade de sessões, porém aumentando a taxa de conversão. Então, assim, eu teria que ver o porquê que eu estou diminuindo as sessões neste produto, né? Já que a taxa de esse outro aqui também, ó, desses dois produtos, a taxa de conversão está subindo e eu estou diminuindo a quantidade de sessões. Então, assim, se eu voltar a aumentar a quantidade de visitas nesses dois produtos, provavelmente, né, é muito provável que o resultado já comece a melhorar aqui nesta loja, tá? Então, esses são os primeiros pontos. Conversão aqui por origem, então eu tenho aqui Google CPC, né? Aí aqui eu tenho a taxa de conversão, receita total, aqui conversão por campanha, daí dá por UTM, né? Aqui conversão por estado, qual é o estado que tem a melhor taxa de conversão, a melhor taxa de conversão por cidade, por dispositivo, por grupo de canais, por idade e por gênero, tá? Para eu entender tudo como é que tá, várias informações sobre taxa de conversão, tá? Aqui eu tenho um outro menu, pessoal, para analisar a aquisição por categoria e produto. O que é aquisição? Basicamente são os acessos, como que eu estou adquirindo, né, novos usuários, novas sessões dentro da loja virtual. Até vamos aproveitar e vamos fazer o seguinte, tá? Essa calça, vamos analisar essa aqui, tá? Porque essa aqui melhorou a taxa de conversão, mas caiu em 18% aqui a quantidade de sessões, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui nesse menu.
tá? Aqui em cima essa parte é igual, mas olha só, aqui embaixo eu tenho então agrupamento de canal, origem, mídia e campanhas, tá? Ó, o que que acontece? Ó, eu vou pegar aqui essa calça, vamos ver o que que causou essa queda aqui de 18% neste produto. Quando eu clico aqui no produto, todos os gráficos da tela eles são atualizados automaticamente, tá? E aí, olha só, ele tem aqui então 2.211 sessões atuais, tá? Então aqui ele já fez o filtro, ó. Naquela calça eram esses os canais responsáveis por trazer visita. E aí eu tenho um aqui que é o que maior tem volume de sessões, ou seja, o mais representativo. Então esse canal aqui, que é o Cross Network, é ele que foi o principal vilão por ter diminuído a quantidade de sessões, tá? E ele também, inclusive, é o que melhorou a taxa de conversão, né? Então, assim, eu vou ter que... tu vê que é muito simples, rápido. Eu já vou lá nesse canal e já vou descobrir aqui. Vou voltar. Eu sei que são campanhas PIMAX do Google. Eu sei que vou lá e já vou atuar nisso aqui, tá? Então, aqui eu tenho a origem mídia, tá? E tenho aqui o nome, inclusive, da campanha que foi o responsável por esta queda aqui, tá? Então, olha só, já pegou aqui, tá? E assim, todos os gráficos, conforme eu vou clicando, ele vai se autofiltrando, tá? Por exemplo, olha só, eu cliquei aqui na calça, agora se eu pegar aqui e clicar no Cross Network, ele também já vai fazer um outro filtro aqui em origem mídia e também em campanhas, para me dar mais no detalhe, por exemplo, dessas 730 sessões aqui, como é que ela está organizada? Está organizada nesta origem mídia, o CPC, e nessas, olha só, duas campanhas, né? Então, bem simples de entender isso aqui, beleza? Continuando aqui agora, eu vou para um menu específico de aquisição, tá? Esse menu aqui, vamos lá. Aqui tem as informações, também as mesmas informações, tá? De gráfico. Mas olha só aqui. Aqui eu tenho um menu, tá? Nesse menu aqui, esse númerozinho aqui é a quantidade de pedidos, a barra é a receita e a linha é o investimento, tá? Entre Meta e Google, tá? Olha só aqui. Então, quando eu coloco o mouse, ó, deixa eu ver aqui, ó, dá para ver que ele mostra mais no detalhe ali as informações, ó, quanto que foi a receita naquele dia, quantidade de pedidos e tudo mais, tá? Aqui eu tenho o agrupamento de canal padrão, usuários ativos, novos usuários, sessões, taxa de conversão, pedidos, ticket médio, né, e a receita. E você já deve ter percebido, pessoal, que todas essas colunas ela tem aqui um indicador para saber se aquela informação, né, daquele canal específico ou do que está sendo analisado, ela melhorou ou piorou. Então tenho por origem mídia, quais são as campanhas, novos versus recorrentes para saber como que eu adquiro esses usuários, novos usuários por região para entender em qual região que eu mais estou trazendo novos usuários, usuários que retornam, né? De quais são as regiões que eles mais retornam. Aí aqui um cruzamento entre novos usuários por região e origem e mídia, né? Então, sim, qual que é a origem e mídia que está sendo responsável por trazer novos usuários? E a mesma coisa, qual é a origem mídia que está sendo responsável pelos usuários retornarem à loja, tá? E olha só o que é bacana aqui, né? Por exemplo, vamos pegar aqui e-mail, tá? Esses aqui são os canais. Vamos ver e-mail. Ó, o canal e-mail, neste período analisado, ele caiu a receita em 21%. Lembrando, olha só, eu clico aqui, todos os gráficos eles vão se atualizarem com esta informação aqui. E aí assim, ó, eu já consigo ver aqui, né, nesse período, onde que o e-mail ele mais vendeu, né? Ó, vou clicar novamente para ele voltar a aparecer todos. E tem um gráfico aqui que eu acabei não mostrando, tá? Mas olha só o que é possível fazer aqui também, tá? Aqui então ele está pegando do investimento do Meta e do Google. Mas se eu quiser somente de um ou de outro, eu posso fazer o seguinte, olha só. Eu vou desmarcar aqui do Meta e vou pegar aqui outra informação, olha só. Vou pegar aqui sobre sessões. Olha só. Agora eu vou pegar aqui sobre taxa de conversão. Como é que foi a taxa de conversão em cada dia. Tá vendo aqui?
Legal. Basicamente, essa aqui é a tela de aquisição. Agora, pessoal, vamos para a próxima tela aqui de UTM, tá? Se você é lojista e de repente não está muito, não conhece muito sobre esses termos técnicos, isso aqui, UTM, basicamente é uma forma como eu coloco uma espécie de código lá no link das campanhas para eu entender de forma mais precisa, ter o controle de como estão os acessos da loja, né, por campanha, por conjunto de anúncio, por inclusive anúncio, tá? Então assim, aqui ele até, olha só os gráficos que eu tenho: origem da sessão, campanhas, meio da sessão, conteúdo do anúncio. Aqui eu tenho alguns filtros para eu saber somente nome de campanha, nome de conjunto de anúncio e somente anúncio. E aí aqui ele está pegando do Meta, tá? Somente as sessões que são do Meta Ads. Aí eu consigo ter inclusive um ROAS, como é que tá o ROAS do Meta Ads por campanha, por conjunto de anúncio e até mesmo por anúncio, tá? Então assim, e aqui é só utilizar esses códigos aqui de UTM para pegar esta informação. Então assim, nessa tela aqui eu não vou bater muito, porque ela é uma tela um pouquinho mais técnica, tá? Que aí eu precisaria um pouco mais de tempo para debruçar sobre ela. Mas ela é muito poderosa no dia a dia para o gestor que está fazendo as análises, para entender se de fato aquela campanha ou aquele conjunto de anúncios ou até mesmo aquele anúncio está trazendo resultado ou não, tá? Porque uma coisa é tu olhar no gerenciador de anúncio, outra coisa é olhar dentro do Google Analytics. Continuando aqui, agora eu vou entrar no menu páginas. Aqui eu tenho um filtro, para eu fazer um filtro aqui somente pelo título da página ou então pela URL, tá? Que eu posso fazer aqui. Então aqui eu tenho o título da página, sessões, usuários ativos, visualizações, quantidade de pedidos e receita total, tá? Aqui eu tenho a página de entrada, que é diferente da quantidade de visualizações, tá? Página de entrada é a primeira vez quando a pessoa acessou a loja virtual e gerou uma sessão, em qual foi a página que o usuário ele aterrissou, tá? E aí que então eu tenho sessões, pedidos, valor da sessão, taxa de conversão e receita total. O valor da sessão basicamente é a receita que aquela página gerou quando ela foi a primeiro acesso, né? Dividido pela quantidade de pedidos, tá? Então esse aqui seria o valor da sessão. Então assim, se eu olhar aqui, eu vejo que na home, quando essa barra aqui eu sei que é home, o valor da sessão está em 4,42. Esta categoria aqui, ela caiu, olha só. Eu tenho que dar uma olhadinha porque quando a pessoa acessa a categoria camisas, né, camisetas, aliás, pela primeira vez, o valor da sessão está diminuindo, tá? Então, olha só, a taxa de conversão até inclusive caiu, né, nesta categoria aqui. Já nesta outra categoria, ela vem subindo, tá? Então, assim, eu consigo ver algumas oportunidades para eu escalar aqui, tá? Mas, assim, eu estou analisando aqui, né, os últimos 30 dias. Deixa eu fazer uma análise aqui mais recente, tá? Vou pegar aqui somente os últimos 7 dias. Vamos lá. Página de entrada. Então, assim, na verdade, nos últimos 7 dias, olha só, a página camisetas, ela já está se recuperando, assim como shorts, tá? Então, olha só, camisetas e shorts, elas estão recebendo basicamente muito próxima, quase a mesma quantidade de sessões, tá? Só que o valor, tá, da sessão quando é camisetas, ele tá bem superior aos shorts, tá? Então assim, quando eu tô com um orçamento contadinho, e quase sempre pelo menos é a realidade da maioria dos lojistas, né? O dinheiro bem contado. Então assim, se eu for dar uma preferência por melhorar o meu resultado, eu vou trazer pessoas mais para a categoria camisetas ou shorts, né? Então a resposta é muito clara, é aqui, é em camisetas que eu tenho que forçar a mão mais, porque eu sei que o valor da sessão, né, ele é muito maior na categoria camisetas, tá? Então já é esse aqui algum ponto.
Aqui, de novo, eu tenho agrupamento de canal, origem, mídia e campanhas, tá? Por que eu tenho esses gráficos aqui de novo, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui... deixa eu pegar vamos pegar um outro período aqui. Vamos pegar do dia 1. Aliás, vamos pegar os mesmos 30 dias. Não tem, ó. Vamos pegar essa categoria calças, tá? Olha só, na categoria calças teve uma queda nas sessões neste período de 33%. Para eu não ter que ficar voltando lá na outra tela, então tá tudo organizado aqui, ó. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, em calças, deixa eu clicar, opa. Ó, ele, dessas 2.338 sessões, ele já vai me responder qual é o canal, né, um grupo de canal padrão que está diminuindo as sessões. No caso, eu sei que isso aqui é do Meta e esse aqui é do Face, mas principalmente do Meta. Olha só, o Meta caiu quase 50% a quantidade de sessões vindo das campanhas pagas do Meta, tá? Aqui eu vejo por origem mídia e aqui, inclusive, ele vai me dizer em qual é a campanha. Então, nesta campanha aqui dentro do Meta que está trazendo menos acessos, tá? Então, já sei onde olhar, tá? Então, resposta muito rápida, tá? Então, essa aqui basicamente é a tela e é uma tela bem poderosa para otimização, né? Essa aqui de páginas. Agora, vamos aqui para o menu Receita. Aqui eu tenho a receita total. Olha só, aqui eu tenho então diário, tá? Como é que estão as vendas. Essa linha aqui é o investimento do Meta, é a soma do investimento do Meta e do Google. Aqui para eu entender qual é o melhor dia da semana, porque assim, quando nos melhores dias existe um tipo de estratégia. Nos piores dias da semana existe um outro tipo de estratégia para se fazer, tá? Então, por isso que é importante entender. Aqui eu entendo para ver onde que estão, qual é o horário das melhores, onde eu tenho mais vendas, tá? E aqui por mês. Então, se eu pegar um período aqui de 12 meses, vai pegar a receita acumulativa, né, de cada mês aqui, tá? Aqui tem uma coisa legal que é o seguinte, ó. Então aqui, de novo, investimento do Meta e do Google, mas eu posso fazer o seguinte, olha só. Eu quero ver aqui investimento somente do Google. Ou também investimento somente do Meta. Então, ele está carregando ainda. Às vezes depende muito da questão de API, do Meta, do Google, né? Então, acaba variando, tá? Então, olha só. Eu tenho investimento do Meta na linha verde e do Google na linha, essa aqui, roxinha. Aliás, contrário. Do Meta na roxinha, tá aqui ó, a legenda, e do Google ali ó, na verdinha. Nesse dia aqui o Google teve um pico, olha só. E também a receita ela subiu nesse dia, olha só. Então essa aqui é a tela, né, de receita. Agora vamos para uma tela que eu gosto muito, que é esta aqui do funil, tá? Essa aqui é para mim é uma das melhores telas, tá? É aquela que eu mais acesso aqui, tá? Porque essa tela aqui, ela dá a resposta para qualquer cenário do e-commerce, seja para o positivo quanto para o negativo, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho a receita, né, captada pelo Google Analytics. E olha só, aqui eu tenho uma receita projetada para aquele mês. Então, assim, o sistema ele vai reconhecer como que estão as vendas do mês, né? Qual é a média de vendas diárias até aquele período do mês, tá? E aí ele vê quantos dias tem aquele mês e ele faz a média vezes a quantidade de dias e vai dar então uma receita projetada. Por exemplo, se eu começo ao longo dos dias melhorar a minha média, a receita projetada ela vai aumentando, tá? Então assim,
por exemplo, deixa eu pegar aqui somente do dia 1 e do dia 2, tá? Olha só como é que foram as vendas aqui de novembro no dia 1 e no dia 2. Só que eu apliquei. Ó, 22 mil, tá? Então, se eu pegar aqui 22 mil, dividir por 2, tá? Vai ter uma média. Se eu pegar essa média vezes a quantidade de dias, então é a receita projetada aqui, tá? Aqui embaixo, logo, eu tenho o ticket médio, a taxa de conversão e a quantidade de sessões, tá? Deixa eu voltar aqui e pegar um período maiorzinho pra gente analisar. Vamos pegar aqui os últimos 7 dias. Ó, enquanto ele carrega, olha só, aqui então eu tenho dados do Meta Ads, do Google Ads. Bom, carregou. Olha só. Esse cenário aqui, tá? Vamos lá, vamos analisar ele. Ele melhorou quase 8%. Vamos lá, por que ele melhorou? Basicamente, ele é baseado nessas 3 métricas aqui. São essas 3 métricas que vai dizer se a receita ela sobe ou desce, tá? Se eu olhar aqui, ticket médio piorou um pouquinho e a taxa de conversão piorou um pouquinho também, 0,8 e 0,3, tá? É pouco, mas a quantidade de sessões aqui, ela aumentou. Então, assim, devido às sessões ter aumentado, a receita também aumentou, tá? Mas só que se eu olhar aqui, o investimento no Meta, ele aumentou e também no Google aumentou, né? Logo, isso aqui não foi suficiente para melhorar o retorno sobre o investimento. Então, se eu olhar o retorno sobre o investimento, o ROAS geral aqui, ele acabou caindo. Apesar de a receita ter aumentado, por eu ter investido muito mais, o ROAS aqui nesse cenário ele acabou caindo. Então, o ROAS aqui ficou de 8%, né? E o percentual que representa de investimento em marketing aqui ele está em 22%, tá? Então, essa aqui é a tela inicial. Logo aqui embaixo, eu tenho um funil, tá? Para eu analisar aqui como é que está ali no caminho, na jornada de compra, onde que eu tenho problemas, tá? Então, aqui eu tenho sessões, quantidade de carrinhos, pedidos, qual foi o investimento, qual foi a receita daquele período e qual foi o ROAS, né? O resultado final lá. Aqui eu tenho o percentual, por exemplo, aqui nessa loja ela tá ok, tá? Então ele tá acima da média, ali, aliás, da nossa referência. Essas referências aqui, pessoal, elas vão variar, obviamente, de segmento para segmento. Aqui é apenas umas referências de mercado, tá? O importante mais é você se comparar com você mesmo para ir a cada dia melhorando, tá? Então aqui, nesse caso, eu até aumentei minha quantidade de carrinhos gerados, de pessoas que foram até o carrinho, porém caiu na etapa 3, a etapa que depois do carrinho finaliza a compra. Então, sim, eu teria que entender por que caiu aqui. Será que de repente foi uma questão em relação à logística, como prazo de entrega, valor do frete, formas de pagamento, enfim, tudo mais, né? Então, poderia identificar isso. Aqui nesse menu, aliás, nesse botão, quando eu clico, eu vou conseguir detalhar nas campanhas, tanto do Google quanto do Meta, como que está o investimento no topo do funil, como que está o investimento no meio do funil e no fundo do funil. E assim também eu vejo como é que está o retorno, como é que está o resultado, como é que está o ROAS em cada etapa do funil, olhando pelo Meta e também olhando pelo Google, tá? Aqui eu tenho um controle diário, né, para eu saber naquele dia em específico como que foi as sessões, o CPS, pedidos, ticket médio, taxa de conversão, investimento no Meta, investimento no Google, receita total, o ROAS e o percentual de marketing que teve naquele dia em específico. Tenho embaixo também aqui para entender como é que está a questão sobre as mídias pagas, tá? Então assim, o Meta ele foi responsável por 12 mil sessões, o que representa do total 40%, e esse aqui do Google Ads, 6 mil e pouco, que representa do total 21 mil. Então, assim, esta loja aqui, neste período, né, 40 mais 21,5, então aqui tem 61% e meio, né, de todas as sessões são exclusivas somente de mídia pagas, né? Então, o resto das sessões são daqueles outros canais, seja orgânico, orgânico social, e-mail, etc. Tá?
Então, basicamente, é assim que está organizado aqui. Tá? Então, essa tela aqui ela é bem legal. Depois, já vou mostrar agora para vocês neste menuzinho aqui. Tá vendo aqui um ícone de imagem? Aqui é para eu analisar como é que estão os criativos do Meta. E essa aqui, pessoal, é a tela de análise de criativos, tá? Aqui do Meta. Então, assim, quando eu duplico uma campanha, às vezes um conjunto de anúncio, esse anúncio ele fica, né? É normal ficar em campanhas separadas, né? Conjuntos separados. E aí, em cada uma dessas campanhas, desses conjuntos, vai ter um investimento que o Meta vai fazer. Só que o que acontece? Quando tu duplica através daquele botão lá, duplicar do Facebook, aqui ele vai conseguir concatenar para eu entender quanto que no total da conta aquele anúncio foi investido naquele anúncio, tá? Então, por exemplo, olha só, esse anúncio aqui, no total da conta de anúncio, neste período analisado, foi investido R$ 2.363 com este ROAS, quantidade de compras, receita, alcance, frequência, cliques no link, CPC, CTR, CTR todos e CPM, tá? Deste anúncio. Aqui eu tenho para eu entender como é que foi no gênero, qual foi a idade que ele mais teve resultado com as mesmas colunas. Aqui a quantidade de campanhas e os conjuntos de anúncios. E aí o que acontece? Olha só, se eu clicar aqui, ele vai fazer aquela tradicional seleção para eu entender esse anúncio ele foi exibido para este público aqui, neste gênero, nessa idade e tudo mais, e teve esse resultado. Aqui então ele já me disse em quais campanhas aquele anúncio está. Ele está hoje em 3 campanhas, olha só, e em 4 conjuntos de anúncio. E se eu clicar aqui, por exemplo, vou clicar aqui numa campanha, ele também já vai me dizer, né? Dentro daquela campanha, ele está em 3 conjuntos de anúncio, tá? Então, essa aqui é a tela de análise de criativo, tá? E essa aqui é então a tela de ROAS por estado, tá? Eu tenho aqui separado por cada estado, dividido aqui por cores também, as regiões. Mas olha só, a gente sabe que o ROAS por ROAS não quer dizer muita coisa, tá? Porque às vezes eu, sei lá, investi R$ 10, fiz uma venda, vai dar um ROAS de 10, né? E aí é por isso que logo abaixo eu tenho aqui para eu entender de forma separada quanto que foi investido no Facebook, naquele estado, no Google, né? E aí aqui tem a região, né? Como que tá a taxa de conversão e a receita daquele estado lá. Por exemplo, se eu olhar aqui, São Paulo, ele é o que vem caindo. Olha só, a taxa de conversão, ela tá caindo, ó, caiu 8%, mas ainda assim é um estado que tem a melhor taxa de conversão, tá? Mas olha só, eu tenho outros estados que têm uma taxa de conversão, por exemplo, o Rio Grande do Sul tá a mesma taxa de conversão. Mas se eu olhar aqui, Rio Grande do Sul, cadê? Ó, a receita ela é muito inferior a São Paulo, mas tem a mesma taxa de conversão. Olha só, e se eu começar a forçar a mão mais aqui no Rio Grande do Sul? Não vai ter um resultado também? Porque assim, quando eu deixo no automático, lá no Meta, no Google, apesar de ser muito inteligente o algoritmo dessas ferramentas, ele não é perfeito. Então assim, eu posso também explorar mais esses estados aqui que tem uma boa taxa de conversão, né? Assim como tem no melhor estado. E aí, se eu ir lá naquele menuzinho aqui em produtos, eu ainda consigo ver, beleza, mas o que eu mais vendo no Rio Grande do Sul? Porque não é somente eu ir lá simplesmente aumentar a verba no Rio Grande do Sul. Olhando aqui no menu produtos, eu consigo ver quais são os produtos, quais são as categorias que eu mais vendo naquele estado. Tá? Então é importante fazer isso para quando eu ir lá nas mídias pagas e aumentar o investimento no Rio Grande do Sul, eu aumentar nos produtos certos, né? Ou nas categorias certas. Então é bem importante analisar desta forma. E essa aqui, pessoal, é a tela do Instagram, tá? Então, olha só, eu tenho várias informações sobre o perfil, quantidade de seguidores, seguindo, novos seguidores, visita o perfil, cliques no site, cliques no telefone,
posts publicados totais da conta, quantidade de curtidas. Essa quantidade de curtidas, comentários, salvos, tá? São das postagens realizadas dentro deste período aqui, tá? Do dia 27 ao dia 2, tá? Então, assim, se nesse período eu publicar menos, a chance de eu ter menos curtidas, comentários e salvamentos, ela vai diminuir. Tá? Então, assim, eu consigo ver aqui engajamento por seguidor, engajamento por impressões e engajamento por alcance. Tá? Alcance é a quantidade de pessoas únicas que viram e aqui é a quantidade de impressões totais. Tá? Aqui é o cálculo, como ele é feito para entender essa taxa aqui de engajamento. O mais importante aqui, ele, na minha opinião, ele é engajamento por seguidores. Se tu pesquisar lá no Google e verificar como que é feito o cálculo de taxa de engajamento do Instagram, vai ter 10 fórmulas diferentes, facinho tu vai encontrar lá, tá? Aqui eu tô pegando, né, desta forma aqui que eu considero a mais correta de se fazer esta análise. Então, assim, quando eu entro aqui, já dá para ver o seguinte: se naquela semana a pessoa fez uma postagem ou não fez postagem, vai zerar aqui o engajamento, né? E aí já é uma forma de eu ficar monitorando. Então, assim, é um desafio manter sempre olhando para os últimos 7 dias a taxa de engajamento, porque vai se obrigar a estar a frequência lá sendo postado, né? Tu manter essa constância é fundamental lá para o engajamento do Instagram. Então é assim que a gente está monitorando aqui. Então eu tenho aqui a quantidade de seguidores por gênero, por idade, as melhores, nas cidades que eu mais tenho seguidores, aqui por vídeo, por imagem, né, impressões, alcance, salvamento, curtidas e comentários, alcance diários, impressões diárias e novos seguidores diários, para eu entender como que estão chegando, né, os seguidores, tá? Então essa aqui é a tela do Instagram orgânico. Então, pessoal, esse é o painel do e-commerce, versão 10.6. Ele é o atual painel. Eu falo atual porque isso tudo é muito dinâmico. O painel ele recebe várias atualizações, né, conforme as coisas forem evoluindo, novas métricas sendo necessárias analisar, ou até mesmo outros canais. Já está em desenvolvimento, inclusive, integrações com o Bling RP, o Tiny RP, né, com o TikTok, com o Pinterest. Em breve vai ter mais informações aqui, tudo em um único lugar, mas sempre com aquele olhar tentando facilitar. Se você gostou e quiser também utilizar, se você é lojista e quiser utilizar o painel, só me chamar, tá? E se você é agência ou gestor de tráfego, você também pode me chamar para utilizar com os seus clientes, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.